Olá, derivação do infinito. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando. E hoje a gente vai estar falando sobre crenças positivas e qual é o caminho que tu está percorrendo ao investigar suas crenças. Então esse é o 6º vídeo da série sobre investigação de crenças, tá? Então, o que a gente vai estar falando hoje é o seguinte: como que as pessoas vão começar a ser na medida que elas aplicam esse conhecimento? Como que você vai começar a perceber a si mesmo no futuro, sabe? Isso vai ser meio que uma leitura de várias possíveis crenças positivas que tu vai adotando com o tempo. Então, a primeira, que é uma das mais comuns, é o reconhecimento que as outras pessoas não podem viver a sua própria vida por você. Você é quem vive a sua vida. Ninguém pode viver por você. Isso é uma coisa bem comum, que outras pessoas elas te ensinam que tu tem que seguir certo padrão, porque é o que elas acham que é o certo, porque senão as pessoas não vão gostar de ti, porque senão tu vai ser excluído da sociedade, etc, etc, etc. E a gente cai nessas esteira de hamster, sabe? Onde a gente fica girando em círculos até a gente perceber que a gente tá numa esteira de hamster. Porque tá cansativo, e aí a gente simplesmente solta e sai da esteira de hamster e percebe que a gente é livre. Isso é uma coisa. Outra coisa que tu percebe é justamente que você é livre para escolher. A gente vai falar mais sobre isso, como a liberdade é um formato de que as crenças positivas se reforçam no próximo vídeo. Então as crenças positivas, elas reforçam a si mesmas. E as crenças negativas também. Só que as crenças positivas elas reforçam a partir de liberdade, e as negativas através de vários mecanismos bem sacanas que a gente vai falar no próximo vídeo, no vídeo 7, nessa série de vídeos. Então você vai viver sabendo que você é livre para escolher fazer o que tu quiser. Seja uma experiência baseada em negatividade ou não. Ou seja, vamos dar um exemplo bem prático. Na questão da alimentação. Muitas pessoas, quando começam a se espiritualizar, vamos dizer assim, quando começam a despertar e perceber que existem várias coisas na sociedade que têm um teor negativo, elas percebem que a indústria da carne e dos alimentos baseados em derivados de animais tem muito dessa negatividade. Tem dor, sofrimento, escravidão, literalmente, dos animais. E é um abuso da parte dos seres humanos com os animais. Mas o ponto é que, de uma maneira negativa, a gente vai se julgar. A gente vai falar, não posso comer. Eu não sou livre para escolher, porque se eu comer eu sou um monstro, eu vou estar colaborando com tudo isso, eu vou estar fazendo mal, e quer dizer que o mundo vai acabar, sabe? Tipo, esse tipo de raciocínio, assim, que é bem sutil, ele não parece direito, ele se esconde, mas está ali, o raciocínio. Ao invés disso, na evolução com a crença positiva, você percebe que você sempre é livre para escolher comer o hambúrguer mais lixeira do mundo, quanto comer, sei lá, uma salada de frutas, entendeu? Você é livre para escolher, literalmente você não sente culpa nenhuma por isso. Isso é outro movimento que você vai fazer, porque você vai perceber que todas as experiências elas são neutras. Mesmo elas tendo uma origem negativa ou positiva, elas são neutras, e desde que tu coloca uma energia positiva nelas, tu vai estar tirando um resultado positivo, uma experiência positiva, um benefício dessa situação, entende? É bem interessante perceber a dinâmica da vida, sabe? A gente costuma aprender que, na verdade, a gente não pode fazer as coisas. Que as coisas existem como se tivesse uma regra lá fora. Mas, na verdade, quem tá dando a regra de que existe uma regra lá fora é a nossa própria interpretação. É você. Entendeu? Então, quando tu começa a mudar a tua interpretação, tu começa a perceber que é tu que tá mudando tudo. É tu que tá fazendo a matrix da tua vida, entendeu? Tu que tá sendo, digamos que, o programador da tua realidade. Então, pra que eu vou experienciar aquela situação de uma forma negativa, sendo que eu posso dar um significado positivo pra ela? Isso é outra coisa que você percebe. Agora, outra coisa que você percebe é a questão do tempo. Uma das crenças negativas bem poderosas também na nossa época é a crença negativa que faz gerar pressa. Podem ser várias, varia de pessoa para pessoa, mas em geral é essa sensação de que você tem que correr contra o tempo, de que você tem que fazer as coisas com pressa, que você tem que se apressar, porque nunca vai dar tempo. E se não der tempo? O que de pior pode acontecer se não der tempo? Você vai ser demitido? E se você for demitido, será que você quer continuar num emprego onde aquilo é possível, onde você tem que se apressar, onde você tem que manter aquela ansiedade, sabe? Que tal você utilizar os teus atrasos, ou não, pra você aprender, entende? Você pode aprender, por exemplo, você tem um compromisso às 2 horas da tarde, aí você vai nesse compromisso, só que você atrasa meia hora. Se você atrasa meia hora, você tem 2 opções. Ou você se mantém num estado de espírito agradável, porque você entende que o seu estado de espírito é o que cria a sua realidade, então você se mantém tendo uma experiência agradável, porque tudo que existe são experiências, ou você se apressa, você cria uma experiência de pressa porque tem alguma coisa ali no externo que pode te fazer mal. Com essa experiência de pressa, você vai se sentir mal e você propicia as chances de uma coisa negativa acontecer, porque você está vibrando negativamente. Da mesma maneira que se você se permitir ficar no estado de espírito positivo,
você vai estar propiciando que uma coisa positiva aconteça, sabe? E essa coisa positiva não precisa ser necessariamente que as circunstâncias deem certo. Você pode, tipo, sei lá, brigar com um amigo que você tinha marcado, ou a pessoa ficar frustrada contigo, ou você até ser demitido, na pior das hipóteses, vamos dizer assim, sabe? Que às vezes não é pior, olha só. Só que se essas coisas acontecerem, você pode fazer um uso positivo dando uma utilidade pra coisa. Ok, se isso aconteceu, qual é o benefício que eu posso extrair disso? Sem me culpar, sem me julgar, sem achar que eu sou uma pessoa péssima. Qual o benefício? Bom, eu aprendi que eu não prefiro fazer as coisas que eu fiz que me fizeram me atrasar na hora que eu tenho um compromisso. Ok, então da próxima vez eu não vou fazer isso. Se você fizer isso de uma maneira íntegra, tipo, ops, realmente, errei, não prefiro fazer isso, da próxima vez não vou fazer, tudo vai dar certo. Mas se você se culpar por ter feito, você nunca vai parar de se atrasar. Porque energia negativa perpetua a circunstância negativa. É isso que energia negativa faz. Então tu precisa fazer o shift da energia, sabe? E essa é mais uma outra coisa que tu faz quando tu muda para tuas crenças positivas. Tipo, quando tu tá no modo positivo, as coisas que acontecem são só utilidade pra ti, sempre. E se ela tem um teor negativo, seja lá qual for, tu sempre tem uma utilidade pra usar ela. Usa a tua criatividade, usa a tua imaginação. Usando essas partes do teu ser, tu sempre consegue extrair alguma coisa que tu pode aprender. Pode ser simples ou pode ser complexo. Pode envolver ver algumas sombras suas, vamos dizer assim, algumas crenças negativas que você cultiva? Pode, mas pode não envolver também. Varia, mas você tem que estar aberto para fazer esse uso positivo e ver o que tem que ver, sabe? Outra coisa que acontece é exatamente isso que eu acabei de falar. É você perceber que tem várias crenças negativas que existem em você e você não é uma pessoa perfeita, sabe? Tipo, você é perfeito no sentido de que tá tudo certo sempre. Sempre. Porque tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Mas no sentido prático, vamos dizer assim, você sempre vai ter coisas pra você se polir. Coisas pra você se alinhar cada vez mais com o seu superior. Porque você decidiu ter essa experiência. Porque você decidiu criar essa realidade pra você. Então, essa energia de humildade, sabe? De aceitação, de compreensão consigo mesmo. De tipo, ok, tá tudo bem. Eu fiz isso mesmo, tá? E você pode se frustrar, você pode sentir esses sentimentos. Porque esses sentimentos, eles são úteis às vezes. Essa é outra coisa que acontece. Você para de ter depressão e você passa a ter uma experiência de compressão. Isso é outro termo do Bashar. Por quê? Porque a depressão é quando você se sente mal e se sente mal por estar mal. E aí você não usa daquilo de uma forma positiva. A compressão é quando você se sente mal por causa de alguma coisa que você fez ou que aconteceu, e você utiliza essa situação para rever os seus conceitos internos, para rever suas definições, para se rever, para entrar, sabe? Para introspecção. Então, isso faz todo sentido. Por que você vai usar um momento onde você se sente mal de uma maneira negativa, sendo que você pode até ficar mal e aceitar isso? Tipo, ok, putz, eu fiz isso mesmo, né? E sente o sentimento que vem, deixa os sentimentos virem. Você precisa sentir para você poder entender quais são as crenças e quais são as coisas que você pode modificar na sua vida, sabe? Uma das crenças negativas que se reforça é que você não pode olhar para si mesmo. É que você não pode olhar pra quem você realmente é, pra suas atitudes de verdade, porque senão você vai descobrir que você é um monstro, que não merece ser amado. Mas isso é uma crença, você nunca vai ter como descobrir isso. Porque você existe. Se você existe, você já é parte da criação. E todo mundo na criação merece ser amado. Todo mundo na criação. Não tem ninguém na criação que não merece ser amado. Ninguém. Então isso é outra coisa que você começa a experienciar. Você começa a experienciar o amor incondicional da criação. O amor do todo. Porque você está virando um canal aberto. Você está parando de cortar o fluxo de informação vindo na mente superior para a mente física, através das suas crenças negativas. Entende? Lembra que a gente falou na segunda aula, se não me engano, do esqueminha das crenças? Na primeira também? Então, aquele esqueminha dos filtros está vindo da mente superior. Então, quando você começa a tirar os filtros negativos, a energia começa a vir completa e você começa a perceber que a energia que existe na sua vida é puro amor incondicional. E aí você começa a entender a natureza, e começa a entender os ciclos naturais das coisas e que você pode ver eles de uma perspectiva positiva, que é tudo uma evolução de você, uma experiência infinita de você. Então você pode ver de uma maneira super positiva. E as experiências que tu começa a ter contigo, com o teu corpo, com a tua experiência, começam a ser muito gostosas e você não precisa mais de nada pra te preencher. Você faz as coisas porque são um bônus, mas a tua vida já tá plena. Porque a felicidade já tá aqui agora. É isso que os mestres querem dizer. A felicidade já tá aqui agora. O ponto é que a maneira que tu tá interpretando a realidade, consciente ou inconscientemente, às vezes faz você experienciar que você está desconectado. E aí certas informações que viriam, e informações até em formato de sensações que viriam, não vêm.
Mas na medida que tu começa a se investigar e se permitir ir para esse caminho mais positivo e utilizar as coisas de uma forma positiva e se ver de uma forma positiva, perceber que você é livre, perceber que você escolhe as coisas da sua vida e você tem direito para isso, você começa a acessar de novo essa energia infinita de amor que tem em você e você começa a entrar na quarta densidade da consciência. Que isso daí eu não vou falar nesse vídeo, tá? Eu ainda vou falar nos vídeos futuros se vocês comentarem aqui embaixo. Mas você começa a passar por uma evolução onde você começa a literalmente ascensionar seu corpo. Você começa a literalmente passar por uma ascensão espiritual. Gradual, porque a sua frequência está elevando. E aí cada vez mais você vai sentir coisas mais maravilhosas e mais maravilhosas. E ao mesmo tempo, não significa que você vai perder consciência das coisas negativas. Você vai conseguir continuar tendo consciência da existência de experiências negativas e de coisas negativas acontecendo e de circunstâncias negativas acontecendo com outras pessoas, ou seja, outras versões suas, mas você não vai mais estar experienciando elas na sua pele. Você vai ter visão, mas não experiência. Entendeu? A experiência que eu digo é no corpo físico mesmo, na experiência, na tua vivência. Você vai conseguir ver e compreender, mas você não vai experienciar. Então a tua experiência vai ser cada vez mais de amor incondicional, mas a tua consciência vai estar expandindo para os dois lados. Tanto para o lado da luz quanto para o lado das sombras. No sentido de que você vai ver mais a estrutura das sombras, o que gera as sombras. E vai extrair aprendizado até de experiências de outras pessoas. E vai ver a estrutura da luz também, e expandir, entender como o universo funciona, entender como que as cores funcionam, e a frequência e vibração, e quem sou eu e quem é você, e se relacionando com uma pessoa, e você vai com várias pessoas e vai descobrindo cada vez mais quem é você. Cada vez mais. Porque a fórmula da empolgação te leva pra isso. Porque você te leva pra isso. A fórmula da empolgação é só uma leitura de quem você é, como você funciona. Você já sabia disso. Você só tinha esquecido. E a fórmula da empolgação vem como você mesmo criando um reflexo pra falar pra você, olha, tem uma coisa exterior te dizendo que essa é a fórmula da empolgação. Mas no fundo, você já sabia. Você sempre teve vontade de agir nessa empolgação. Você só parou porque você começou a acreditar que não valia a pena. Porque você começou a se motivar em não agir na sua empolgação. E agora você está começando a se motivar em agir na sua empolgação. E seguir esse caminho mais positivo. Porque lembra do mecanismo motivacional do terceiro vídeo? Você sempre faz a coisa que parece mais benéfica. Sempre vai na direção oposta da coisa que parece mais maléfica. Então, por que você continuaria agindo nas coisas mais maléficas agora? Depois de todo esse conhecimento que você está adquirindo. Compreende? E, eventualmente, você vai perceber que está tudo dentro de você. Você não precisa de um edu, você não precisa de um guru, você não precisa de um livro, você não precisa de nada. Toda a informação está vindo aqui. Claro, é legal você usar coisas como lápis de permissão, assista meus vídeos se você tem empolgação para isso. Assista um guru, leia livros, veja filmes, não tem problema. Tudo é uma experiência, tudo é legal, tudo é um lapso de permissão, entende? Mas cada vez mais essa compreensão vai ser naturalmente, tu vai naturalmente saber que tá tudo dentro de ti. Então fica tranquilo porque esse processo é bem natural. Não precisa apressar, não precisa forçar, simplesmente vai com o flow da tua vida, vai com o flow positivo da tua vida, porque a própria criação tem um caminho próprio, a própria criação tem um sentido. Então quanto mais você começa a sentir, literalmente sentir, mais você vai sentindo esse fluxo. Porque muitas vezes a gente acha que está sentindo, mas a gente está pensando, a gente está racionalizando. Então começa a focar a sensação da sua mente para o seu corpo. Porque o seu corpo sente. E o seu corpo é você também. Então isso é uma maneira de você parar de ficar tão focado nos pensamentos. Daí vai diminuir a ansiedade, você vai perceber que você tem sentimentos aqui. Você pode sentir eles, pode chorar eles, ou pode rir eles, ou pode gozar eles, ou pode expandir eles, ou pode empolgar eles. Tem várias opções que você pode fazer. Você é livre, você é infinito, você é eterno, eterno. Isso é outra coisa que acontece, cada vez mais você vai acessando essa sensação de que você é eterno e indestrutível. Então, pode estar passando uma experiência bem negativa na tua frente, e você tem essa sensação tão forte, esse saber tão forte de que você é indestrutível, que aquilo não te abala como abalaria antigamente. Entendeu? Porque você sente mais a sua alma, você sente mais o seu âmago. Porque o seu âmago é indestrutível, você é um ser eterno, você é um ser infinito. Isso aqui é só uma vida das infinitas que você pode e vive. Você pode viver e vive. Não necessariamente a sua alma vive, mas outras almas vivem e eventualmente, quando tu percebe bem o plano maior, todas as almas são a mesma alma, que são o mesmo ser, que é o todo, que é o infinito, que é Deus, que é tudo que existe, que é eu, que é você, que é chame como quiser. Mas tudo é essa mesma coisa. Então, cada vez mais essa sensação vai vindo também. Mais forte. E você vai acelerando. Sua criação vai impulsionando. Você vai ficando mais... os seus ciclos começam a ser mais rápidos. Então você começa a passar por processos, tipo, 3 vezes mais rápido do que as outras pessoas estão passando. E não é uma questão de julgar nem nada. Nada a ver. É só uma questão de percepção. Mas você vai perceber que seus processos são mais rápidos. Então você pode ter altos e baixos mais rápido também.
Mas desde que você esteja de um ponto de vista positivo, você consegue domar esses altos e baixos, vamos dizer assim, que não é domar, é mais surfar neles. É mais tipo, ok, tudo acontece por uma razão, então isso aqui tá acontecendo por uma razão, deixa eu usar positivamente essa situação aqui, deixa eu gerar uma empolgação aqui, e vai acontecendo, e você vai perceber que quando as coisas parecem estar muito instáveis, é a maneira mais rápida de chegar no final do processo. Quando vê, bom, chegou, despertou, sabe? Porque você fluiu com o fluxo, mas quando você começa a criar resistência contra o fluxo, quando você começa a insistir em expectativas, ou seja, quando você começa a falar, não, as coisas não estão indo do jeito que tem que ir, aí você começa a resistir ao fluxo. Quando você começa a resistir ao fluxo, você começa a empacar a sua criação. E quando você faz isso, você começa a sentir emoções negativas, entende? Mas é uma questão de prática. Às vezes tu vai resistir, às vezes tu não vai resistir. E quanto mais tu resiste, mais tu aprende que tu não prefere resistir, mais tu vai aprendendo naturalmente aí com o fluxo da tua vida. É um mecanismo que se ensina. Você é parte de um mecanismo que ensina a si mesmo. A única coisa que eu estou te dizendo aqui é como utilizar esse mecanismo ao seu favor, em vez de ficar dando significados negativos que não precisam ser dados, entende? Pra que você vai ficar interpretando as coisas de uma forma negativa quando você não precisa? Agora, última coisa, e muito importante também, se você sente coisas negativas, não rejeite isso só porque são coisas negativas. Isso é uma sacada. Às vezes as pessoas acham que para serem positivas, elas precisam rejeitar coisas negativas, quando na verdade não é assim. Na verdade, a pessoa mais positiva de todas é quem sente raiva e expressa essa raiva. A pessoa mais positiva de todas é a pessoa que sente aquela coisa e vive aquela coisa no momento, não rejeita. Isso é positividade, porque a positividade aceita, permite. Entende? Então, quando você fala que você não pode viver aquela emoção e que você tem que ter pensamentos positivos e focar na empolgação ao invés dela, você está sendo negativo. Você está sendo negativo e está se disfarçando de positivo, porque a crença negativa está reforçando a si mesmo através dessa racionalização. A gente vai falar sobre como a crença negativa reforça a si mesmo. Vai ser, eu não sei se vai ser o último, acho que vai ser o penúltimo vídeo dessa série, no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre como que as crenças reforçam a si mesmo, mas eu vou te mostrar um esqueminha que eu peguei do Bashar, que agradeço muito por ele ter disponibilizado pra mim. E primeiro eu vou falar com a galera do copyright do Bashar pra ver se eles permitem que eu divulgue essa esqueminha. E daí eu vou explicar pra vocês como que as crenças reforçam, tanto a positiva quanto a negativa, pra você poder entender racionalmente, com mais clareza, quando que aquilo é uma crença negativa que tá tentando te enganar, fazendo você achar que aquilo é um caminho positivo, mas na verdade é negativo, e quando que aquilo é um caminho negativo, ou um caminho positivo mesmo, tá? Então isso a gente vai falar no próximo vídeo. Mas os próximos vídeos que vão acontecer não vão ser dessa série, eu vou dar um tempo dessa série, tá? Eu acho que eu vou postar mais uns 2, 3 vídeos que não têm a ver, porque me deu empolgação de fazer isso. Mas a série vai continuar, tá? Então... e também porque eu preciso do tempo pra galera do Bashar me responder o copyright. Então, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, deixa teu gostei, deixa teu joinha, sei lá porque eu falei isso. Deixa teu comentário, se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Eu sou o Edu, esse daqui é o canal Infinitando e como sempre, eu te vejo no próximo vídeo.